E aí, pessoal, vamos para mais uma questão da PUC Campinas, do último vestibular agora de 2022, né, que foi feito no final do ano passado. Olha só, a rosa é um exemplo de planta dicotiledônea e, portanto, apresenta algumas características desse grupo, como, e aí tem as características. Eu já falei, tem um curso só sobre a PUC Campinas, né, sobre vestibular, que esse tipo de questão sobre a característica das plantas dos vegetais é muito comum, tá? Então precisa saber sobre isso. E aí tem as alternativas. O que o exercício pede aqui, né? O que a banca quer de vocês? Saber a diferença entre as monocotiledôneas e as dicotiledôneas, que são os dois grupos de angiospermas. E eu deixei um quadro aqui para vocês. Esse quadro é muito importante, tá? Então precisa saber disso para a prova e para responder essa questão. Então eu tenho lá as monocotiledôneas e as dicotiledôneas, tá? E aí é só saber as características. Quais dessas são as principais características que caem, tá? Que são pedidas? Geralmente sobre as flores, tá? Então as flores das monocotiledôneas são trímeras, então elas têm 3 pétalas, ou 6 ou 9, então elas têm 3 ou seus múltiplos. E das dicotiledôneas elas são tetrâmeras ou pentâmeras, tá? As raízes caem muito também, nas monocotiledôneas elas são fasciculadas, são várias raízes do mesmo tamanho. Já nas dicotiledôneas eu tenho uma raiz principal, que é a pivotante ou axial, e as outras se ramificam a partir dela, tá? Sobre o caule, a condução dos vasos, os vasos condutores, o xilema e o floema, eles estão de uma forma dispersa, organizada na monocotiledônea, e na dicotiledônea eles estão organizados aí em volta do cilindro central, tá? E sobre as folhas também é algo que cai bastante nas monocotiledôneas. As nervuras das folhas são paralelas e nas dicotiledôneas reticulada, tá? Então tem uma principal também, um sistema de vasos condutores principal e outros que se ramificam a partir dele nas folhas. Aqui eu deixei algumas características. Vamos voltar para lá. Podem dar print, enfim, vai ser muito importante esse quadro ou os parecidos que você tem em todo o livro. E aí, depois de visto isso, é só marcar o que é característico de dicotiledônea. Então, vou começar pela letra A. Flores trímeras? Não, de monocotiledônea. As dicos são tetrâmeras ou pentâmeras. E grãos de pólen com uma abertura? E aqui a gente não vai destacar essa relação do grão de pólen, não faz diferença. Letra B, nas dicotiledôneas eu tenho raiz pivotante? Tenho. E folhas pecioladas, que eu até nem tinha comentado lá de propósito, mas era a primeira parte da tabela? Sim, o pecíolo é uma estrutura exclusiva da dicotiledônea que vai estar bem ali na bainha que vai ligar no caule, tá? Já nas folhas das monocotiledôneas, elas acabam abraçando o caule, como no caso, por exemplo, da cana-de-açúcar. Se você pegar a imagem, você vai ver essa folha abraçando ali. Então, a folha abraça o caule da planta. Então, a letra B está certa, tá? Já é a resposta certa. Folhas invaginantes e estômatos não tinha lá naquela tabela. Tudo que não tiver naquela tabela não precisam se preocupar, tá? Não vai ser pedido. Estômato tem em todas as folhas. Seja mono, seja dicotiledônea ou até dos outros grupos, tá? Feixes vasculares dispersos, característica da monocotiledônea, e flores completas. Nos dois grupos tem as flores completas com todas as estruturas, os verticilos florais. Dois cotilédones, sim, né? Por que eu tenho monocotiledônea e dicotiledônea? As monocotiledôneas só tem um cotilédone, uma estrutura ali na semente, que é característico, por exemplo, do milho. O milho, quando a gente vê, é só um cotilédone. E a dicotiledônea? 2 cotilédones, óbvio, que a gente observa muito no feijão ou no amendoim. Quando a gente cozinha muito feijão, ele se parte e cada uma dessas metades é um cotilédone, tá? É bem fácil do aluno identificar, tá? E venação foliar paralela. As estruturas ali, os vasos condutores paralelos ou paralelinérvia é característico de monocotiledônea, tá bom? Resposta certa, letra B. Se gostou do vídeo, se ele te ajudou, se inscreva no canal, ative o sininho que aí me ajuda também.
e você fica recebendo notificações dos novos vídeos, que eu sempre dou dicas e resumo aqui as principais questões de vestibular. Então eu sempre foco no que é mais pedido pelos principais vestibulares aqui do Brasil, tá bom? Valeu, um abraço.